Sejam bem-vindos, meu nome é Flávio Farias e eu vou compartilhar com vocês como fazer um olho realista, de como estar fazendo esse desenho, o passo a passo. Estou utilizando um lápis HB. Esse lápis ele tem uma graduação mais clara, é um lápis um pouquinho mais duro e ele tem um risco mais clarinho, como vocês podem perceber. Eu seguro no lápis, praticamente no meio do lápis, e vou fazendo os riscos bem suave. Podem prestar atenção que eu não seguro na ponta do lápis, porque quando a gente segura na ponta do lápis, ele fica o risco mais firme. E a intenção aqui é de fazer um rascunho com esse lápis HB. Deixo a mão bem suave, sem pressionar, para poder deixar os riscos mais claros. Pode prestar atenção também que eu vou meio que rodando um pouquinho o lápis para ir utilizando a parte mais fina da ponta do lápis. Conforme a gente vai desenhando, ele vai riscando mais, né? Ficando mais fino. Essa parte dos cílios, podem perceber que eu espero um pouquinho, pressiono bem de leve e subo. Faço como se fosse um C para fazer esse efeito dos cílios. Não pressiono muito, só um pouquinho mesmo para fazer o rascunho do desenho. Os cílios de baixo é a mesma coisa, como se fosse fazendo um C. Só ter paciência que a gente vai conseguindo. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo cílios por cílio, aos poucos, sem pressa. Esse é um trabalho que requer bastante paciência, percepção, bastante observação para poder fazer cada detalhe do desenho. Pode ver que sempre eu pego quase que no meio do lápis. Quando eu quero fazer traços mais firmes, eu aproximo mais da ponta. Mas ó, esse momento aí, ó, fazendo essa partezinha do meio do olho com bastante delicadeza, sem fazer muita pressão no lápis, na folha, e só de pouquinho. Eu levanto um pouquinho o lápis só para fazer esse efeitozinho mais suave. Tô fazendo essa partezinha da pálpebra agora, pálpebra, devagarzinho, ó, sem muito esforço. Agora eu vou começar a utilizar o grafite 05, aquela ponta mais fininha. Já estou começando a deixar os traços mais firmes. Já quero deixar um pouquinho mais marcado. Essa lapiseira é muito boa. Ela é um pouquinho pesada e ajuda a equilibrar um pouquinho do peso de quando a gente está desenhando. E a mina dela, a ponta, é uma ponta 3B, que é um pouquinho mais escura a graduação. Pode perceber que ela é mais escura do que o lápis que eu estava utilizando para rascunho. O lápis do rascunho foi HB e essa ponta do grafite é 3B. Sem fazer traços muito forte, sempre segurando um pouquinho mais acima da ponta do grafite. E vou dando continuidade no processo. Vou repetindo, agora com um pouquinho mais de precisão, as mesmas coisas que eu fiz com o lápis HB. A mesma coisa para fazer os cílios, mesmo efeito. Bem de leve, para não deixar muito marcado. A intenção é só fazer os rascunhos. O rascunho. Bastante paciência, observação. Tá o vídeo aí, o passo a passo. Refazendo com o grafite. Tá sendo meu primeiro vídeo, assim como uma videoaula. Esse passo a passo, espero que vocês consigam absorver bem. Para quem gosta de desenhar, tem vontade de praticar. Isso é uma forma de contribuir. Algumas pessoas chamam de dom, outros chamam de habilidade ou bastante treino. Eu considero a mistura de tudo isso.
mas se você tem vontade de desenhar, é só praticar bastante. Mesmo se você nunca, eu não tenho dom, mas é prática. Esse tipo de desenho é muita prática. Tem que praticar bastante para ter bons resultados. Ninguém nasce fazendo um desenho como esse. A gente vai treinando aos poucos até conseguir ir alcançando, né, aquele estágio de desenho que a gente acha legal. Agora fazendo essa parte do olho, sempre fazendo aqueles movimentos tipo subindo e descendo, tipo na vertical para fazer aqueles riscozinho. Essa parte do meio é mais para preencher mesmo. Agora eu vou trocar o lápis, né? Tô com aquele lápis HB novamente para poder preencher o meio. E agora para fazer como fosse um pouquinho de sombra. Já para começar a dar um efeito, para ter o limite de onde eu vou estar desenhando. Mesmo movimento na vertical, como se fosse fazendo um círculo, preenchendo, para dar aquele efeito daqueles risquinhos, né, que tem no olho da gente. Tô marcando aqui, preservando a parte branca, que vai ser o ponto de luz onde vai estar brilhando no olho. Continuo marcando, preenchendo, sempre segurando no meio do lápis para não deixar marcado. Com paciência a gente vai conseguindo. E basicamente vai se repetindo todo o processo no desenho. Agora eu troquei, estou usando o grafite de novo, a lapiseira. E estou continuando fazendo a mesma coisa. Agora sendo que eu já estou marcando mais, deixando mais marcado o limite. Com paciência. Pode perceber que agora eu segurei um pouquinho mais próximo da ponta do grafite para fazer esses detalhes, que eles já são um pouquinho mais escuro mesmo. Preservando o espaço branco, mais uma vez, marcando onde vai ficar a luz, que vai bater para dar aquele efeito de brilho nos olhos. Aí a gente já começa a perceber o efeito que já está tendo no desenho. Vai se repetindo o processo. Paciência. Eu vou utilizar outros materiais também, além desse lápis HB. Eu vou estar utilizando pincel, o esfuminho, uma caneta borracha. E vocês vão perceber o efeito que esses materiais vai estar fazendo nesse desenho. Continuo fazendo o efeito daqueles riscozinhos que tem no olho, né? Preenchendo a parte preta, a bolinha do meio do olho. Olha só como já está bem escuro. E o processo continua. Fazendo os mesmos sentidos dos riscos. Se a gente fizer de forma aleatória, aí vai perder aquele efeito que tem. Aqueles risquinhos que tem no olho, né? Aí tem que fazer sempre na mesma direção. Olha só como essa parte que eu tinha preservado, essa parte branca, já está começando a destacar. Conforme a gente vai escurecendo os lados, fazendo esses risquinhos, escurecendo assim o olho, a gente vai percebendo o efeito que já está dando bem legal. Agora eu estou utilizando o pincel de cerdas macia, o menorzinho, ó, o número 0,
para espalhar o grafite, né? E o que acontece? Quando a gente utiliza o pincel, ele espalha melhor. E agora é o esfuminho, que aí ele já está meio que espalhando de uma forma mais opaca. Já está deixando mais fixo o grafite no papel. Depois vou voltar de novo com grafites para remarcar novamente. E refaço o mesmo trabalho para poder deixar bem fixo o grafite, a mina, né, do lápis e do grafite, para poder ficar com aquela aparência mais real mesmo. Vou preenchendo sempre no mesmo sentido, né, subindo e descendo na vertical, escurecendo um pouquinho os lados, as bordas, né. No mesmo sentido. Se fizer de forma aleatória, já vai perder o efeito. É um trabalho bem minucioso, tem que ter bastante paciência. Estou escurecendo novamente, preservando a parte clara para deixar o brilho do olho. Fazendo já um efeitozinho de sombra, fazendo alguns contornos. Já estou marcando mais. O mesmo efeito para fazer os cílios. Fixa um pouquinho e sobe de leve fazendo um formato de C. Alguns riscos ele sai mais aleatório mesmo, porque assim os cílios não são todos perfeitos, né, os tamanhos. E a gente vai dando o efeito, fazendo cílio por cílio. Cílio por cílio, com paciência, a gente vai chegar lá e vai ter um resultado legal no final. Escurecendo um pouquinho. Podem perceber que até agora eu não utilizei borracha, a não ser agora, que eu achei que ficou um pouco desproporcional, mas não tem problema usar borracha no desenho, mas assim, tentar evitar o máximo possível, porque quando a gente utiliza borracha no papel, ele gasta tanto a borracha, lógico, né, mas o papel ele meio que raspa, sabe? Aí fica já uma textura diferente na parte onde a gente passou a borracha. O ideal é sempre utilizar o menos possível. Eu acho que eu vou utilizar de novo, olha só. Achei que não ficou muito legal. E cada vez mais que a gente usa a borracha, aí danifica o papel. É como se estivesse ralando, ferindo o papel. Aí isso não é muito bom fazer. Sempre que possível, utilizar o menos, só quando for necessário mesmo. O mesmo efeito dos cílios, em forma de C, fixa um pouco e sobe. Agora estou refazendo, né, a pálpebra que eu tinha apagado, de forma mais suave. E vou continuando fazendo o efeito de sombra.
já tem uma diferença já enorme do início, né? Quando estava somente no rascunho para agora. Já tem o brilho do olho, já está tendo aquele efeito de sombra e vai tendo um aspecto mais realista. Aqui um passo a passo para você estar fazendo aí um exercício, desenvolvendo mais assim as suas habilidades. E aos poucos a gente vai construindo o desenho, exercitando sempre a paciência, a coordenação também. E a observação. Fazendo efeito de sombra. Geralmente nessa parte eu faço pequenos círculos, movimento de círculos. Ou então, naquele mesmo movimento na vertical, agora em formato de C. Conforme ó, o olho é esférico, né? Aí eu vou fazendo em forma de C. Ou então em formas de círculos. Para fazer o efeito de sombra nessa partezinha branca do olho. Utilizando o pincel novamente para espalhar o grafite no papel sem deixar manchado, para deixar uma forma mais macia, né? Mais homogêneo o grafite no papel, sem deixar as marcas dos riscos da ponta do lápis ou do grafite. Já está mais da metade do desenho, estamos quase concluindo. Estou utilizando agora uma caneta borracha para apagar um pouquinho. A diferença, o nome já diz, né, que é uma caneta borracha, que você consegue ser mais preciso na parte onde quer apagar a parte do desenho. E estou aí reconstruindo de novo com grafites. Essa partezinha aí, os cílios novamente, da parte inferior, cílio por cílio. Desenho realista é uma coisa que não tem que ter pressa. Tem que ser na calma, na paciência, para ter um resultado legal. Peço para que vocês comentem, deixem aí algumas sugestões, o que você está gostando, o que vocês queriam saber. Podem estar comentando, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de desenho, que aprecia, que admira a arte, que gosta desse tipo de trabalho, para estar auxiliando aqui o canal e estar alcançando aí o maior número de pessoas que às vezes tem vontade, mas não tem tanta motivação ou não tem mais vontade, e realmente é algo que nos traz benefícios, né? Clique aí no gostei, o likezinho, né? O joinha. Tô fazendo já um efeitozinho bem básico nessa parte de baixo do olho. Agora estou utilizando novamente o lápis HB, aquele lápis do início do desenho, do rascunho. Para fazer um efeito de sombra nessa parte de baixo do olho. Faço movimentos circulares e aleatórios para dar o efeito de textura. Pode perceber, eu faço como se fosse um Z assim, e ao mesmo tempo um círculo, como se fosse vários 8, de forma bem aleatória e bem macio, a mão bem suave, segurando meio que no meio do lápis, sem pressionar para não deixar marcado. E vou fazendo os riscos aleatórios.
cruzando os riscos, fazendo círculos, X, de forma bem aleatória para deixar com um aspecto de textura de pele. A diferença do rascunho para o risco em si é justamente a profundidade e a tonalidade, porque o rascunho é para delimitar, né, por onde a gente vai estar passando e para fazer a sombra. Esse lápis eu utilizo muito para fazer esse tipo de trabalho assim no desenho, dependendo, lógico, do desenho que a gente está fazendo. Mais uma vez utilizando aí o pincel, cerdas macia, número 0, para espalhar o grafite, para deixar bem homogêneo a textura aí no papel. E o processo se repete, a gente vai colocando sombra, escurecendo algumas partes. Agora eu estou utilizando um esfuminho para espalhar de forma mais densa, pressionando mesmo. E aos poucos a gente vai chegando à conclusão do desenho. Com calma, com paciência. Olha só o efeito legal que já está ficando. Passando novamente os cílios, ó, riscando novamente, um por um, deixando mais escuro. Sem pressa, e aos poucos estamos concluindo aí o desenho. Mais uma vez, tonalizando mais os cílios, deixando um pouco mais evidente. Segurando mais na ponta mesmo do grafite, você pode perceber, para deixar os riscos mais firmes e mais escuros. Pressiono e faço como se fosse um C. Agora eu estou usando um lápis 6B, que já é um lápis bem mais escuro, uma graduação bem mais escura, para estar deixando mais pretozinho essa partezinha aí dos cílios, essa parte superior do olho. Agora concluí o desenho. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais. Fui!